aqui conhecendo o meu querido amigo apóstolo Cleverson Saldanha, né? E para mim é um prazer, porque enquanto alguém aqui é um prazer. E a primeira pergunta que eu queria fazer ao apóstolo, o que levou ele nessa cidade a fundar esse ministério e concluir essa obra tão maravilhosa, na cidade? Como é que vai? Bom, a gente está há 4 anos nessa cidade. Eu nunca pensei em fundar um ministério, começar algo, mas Deus foi nos empurrando de uma maneira que as pessoas nos procuravam, se encontravam. Começamos a fazer uma reunião na minha casa com 7 pessoas, nós moramos num condomínio. Eu pedi para a dona do prédio que eu queria fazer uma reunião na minha casa. E quando eu percebi, minha casa estava com 60 pessoas, estavam incomodados. Percebi que Deus estava nos empurrando. Alugamos um lugar para 70 pessoas. Fizemos a primeira reunião e tivemos que alugar peças de trás, arrebentar a peça de trás, porque já eram 90 pessoas. Isso no primeiro ano. No segundo ano fomos com um prédio na RS e um ano ele ficou pequeno. Deus me pediu um jejum de um ano. Fiquei um ano fazendo uma refeição por dia. Quando chegou no final do ano, o consultor chegou e disse: pastor, eu faço um prédio para o senhor. Para o senhor, eu faço do jeito que o senhor quiser. E nós viemos para esse prédio. Nós estamos agora. Hoje somos 380 pessoas. Pastores de várias regiões começaram a me procurar, pedir ajuda e querer estar junto conosco. Então nós fundamos o Centro Mundial da Presença de Deus, que é uma união de todas essas igrejas que estão aqui. Aqui na sede nós temos cerca de 380 pessoas, entre membros e visitantes, que congregam conosco em 4 anos de missão. Se a gente avalia a capacidade da cidade, 45 mil habitantes aproximadamente, né? A igreja com 380 membros e congregados é uma igreja considerada grande dentro do município de 45 mil. Qual é a estratégia que o senhor utiliza para justamente buscar essas almas? Simplesmente presença de Deus. Amor, paixão. As pessoas nos vêm amando Jesus, nos vêm falando deles, a preocupação com o próximo. Eu creio que a igreja precisa demonstrar um amor genuíno pelo seu próximo. Então há casos de pessoas aqui que estavam sendo totalmente destruídas e nós decidimos amá-las, indiferente dos seus defeitos, dos seus pecados. Nós decidimos andar junto delas, em vez de excluir pessoas de altar com falhas, nós resolvemos ajudá-las a vencer junto no altar. Então o que aconteceu? Isso trouxe muitas pessoas. Eu não tenho 380 membros congregados, eu tenho 380 filhos. Eu me sinto como pai. Alguns senhores de idade me abraçam e me dizem: me abraça, meu pai. E eu entendo que há uma carência na nossa nação de pastores, de pastoras, homens e mulheres que sejam apaixonados por Deus. Porque quando você ama Deus de uma certa maneira, é impossível agir de maneira errada. Quando você ama alguém, você vai fazer o melhor para essa pessoa. E alguém que seja apaixonado pela vida das pessoas, que se preocupe com elas, que queira o bem-estar delas, que queira vê-las cumprir o propósito que Deus tem para dentro de cada um. Eu percebi que hoje tem vários apóstolos de outras denominações aqui, né? E qual é a tua ligação com outras denominações, com outras igrejas que o senhor convive? Qual é essa interação, essa atividade em conjunto? Como funciona isso? Nós cremos que cada pessoa deve ser livre. Como eu sou formado em História, eu vejo muitas vezes uma confusão de pessoas que se tornam donos da igreja, donos de ministério, donos. Então nós chamamos os pastores, os apóstolos, para trabalharem junto conosco, cada um com a sua liberdade de expressão, cada um com a sua liberdade de cultuar Deus, cada um com a sua liberdade de colocar o nome de Deus no coração deles. Então eles vêm, eles estão ligados conosco, porque nós respeitamos a diversidade. Nós temos pessoas aqui extremamente pentecostais, nós temos pessoas aqui mais tradicionais. Nós entendemos que a igreja tem perdido muito por não respeitar a diversidade. Tem ensinado que uma pessoa sentada num banco de altar quieta, sentindo a presença de Deus, e ela sente a presença de Deus tão forte quanto a outra que está explodindo, saltando. E a grande questão é que na igreja primitiva não havia separação, pentecostais, tradicionais, eles conviviam juntos, havia uma tolerância, um amor, mas a paixão, o foco era o mesmo. Afinal, o corpo é um só, mas os membros são diversificados, cada um tem uma força. O apóstolo Cleverson, também é um pastor, casado com a Carlazinha Saldanha, isso, e tem 2 filhos, Israel e a Sara, isso mesmo. Isso. E como ele mesmo já adiantou, ele tem algumas formações, entre elas professor de História, teologia, pós-graduado em Sociologia, Filosofia, em
mas... Psicologia multifocal e ciência da religião. Então é uma preparação bastante na área humana, histórica humana. Isso de alguma forma ajuda no ministério. Sempre. Eu tenho entendido que Deus é sabedoria, Deus é conhecimento. Ele está escondido em cada conhecimento aprendido. Eu consigo ver Deus em tudo que eu estudo. Em sociologia eu vejo Deus atuando na sociedade, fazendo uma sociedade que tenha respeito à diversidade. Em filosofia eu vejo Deus mostrando a origem das coisas, o princípio das coisas. Em história eu vejo Deus mostrando como começou as coisas, como as coisas estão, para onde nós estamos indo. Quando eu estudo psicologia multifocal, eu percebo que a mente do ser humano é muito pequena para abarcar o conhecimento de Deus, então nós precisamos ter essa capacidade, essa humildade para entender que por mais teologia, como teólogo que nós tenhamos, nós não podemos abarcar o conhecimento total de Deus. Deus é muito mais sábio. Nós sempre teremos que baixar, nos curvar diante dele e dizer: Deus, eu preciso aprender, eu não sei nada, eu ainda preciso aprender muito. Tá, eu devo encerrar essa primeira entrevista com o apóstolo Cleverson falando que a igreja, o templo, né? Não a igreja, o templo dele é um templo bastante bonito, tem uma característica do templo de Salomão, né? As colunas, e o pessoal bastante animado e que prepara um almoço muito bom também e bastante disposto a ajudar. Essa é a característica que eu, em poucas horas, consegui visualizar. Desejar que Deus abençoe o seu ministério e a sua obra que Deus determinou. Muito obrigado a todos que estão assistindo esse vídeo. Oh, quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do